E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Heron, sou arquiteto sacro, sou fundador aqui da Telca Arquitetura e hoje eu gostaria muito de fazer uma reflexão com vocês sobre a beleza como um caminho para o céu, trazendo uma perspectiva da escola gótica, da arquitetura gótica, através da arquitetura de Chartres. E para iniciar esse universo, para iniciar essa conversa, a gente precisa criar alguns tipos de fundamento, porque senão as coisas não começam a não se sustentar. E o primeiro fundamento é o fundamento da escolástica. São Tomás de Aquino ele vai falar que o transcendente tem propriedades, né? E as propriedades do transcendente são coextensivas com ele. Que propriedades são essas? São a propriedade da transcendência, do transcendente, de ser bom, verdadeiro e ser belo. Quando a gente entra nesse universo, a gente vai compreendendo, e o próprio catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 24, 65, 1704, encíclicas também de Ferrazão do Papa Bento XVI, vão falar que tudo isso, toda a beleza, toda a verdade, todo o bem, tem como principal fonte o próprio Deus. Nesse aspecto, São Tomás vai trazer para a gente a reflexão de que o belo, de que a beleza, ela é algo extremamente objetivo e ligado ao Criador. Tudo que é subjetivo, digamos assim, que a beleza está nos olhos de quem vê, faz com que a criatura e a criação se deslocam, porque a fonte de toda beleza é algo objetivo, né? E se a beleza é algo que está nos olhos de quem vê, algo subjetivo, eu tenho a capacidade agora de criar um deslocamento, de criar ruptura tudo isso, porque eu não tenho algo que sustenta, algo que é realmente reto e objetivo, algo que é verdadeiro. Nós somos falhos pela nossa natureza humana, pecaminosa nesse sentido, então a principal fonte da verdade não tem outra a não ser o próprio Criador. Só assim as coisas conseguem ficar objetivas, digamos assim. E numa visão patrística da coisa, podemos dizer assim, trazendo agora Santo Agostinho para a conversa, né? A gente vai ver que Santo Agostinho nos traz uma reflexão de escada, da beleza como escada de acesso para o próprio Redentor. E é algo muito bonito, porque ele vai expressar isso de uma maneira muito nobre nas confissões, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga, tão nova, tarde vos amei. Tudo isso vai ilustrar uma função anagógica da beleza. Então, a beleza criada não é um fim em si mesma, mas a escada como uma ascensão da alma até Deus. Então, essa perspectiva também patrística é muito importante para a gente criar esses dois alicerces, da escolástica e da patrística. E trazendo novamente São Tomás vai trazer para a gente três critérios para a beleza, né? Muitos de vocês já devem ter escutado isso em algum lugar, então a gente vai ter o primeiro critério, que é a integridade, a perfeição, o segundo critério da proporção, da harmonia, e o último critério da claridade, do resplendor, né? Se a gente pudesse trazer a integridade de que para algo ser belo, aquilo que nós estamos analisando, né, a obra de arte, precisa estar inteira, precisa estar completa, ela precisa ter todas as partes prontas, digamos assim, né? A coisa que é mutilada, a coisa que é incompleta, a coisa que falta algo, ela é por natureza feia. E quando a gente vai para o segundo critério, que é o critério da proporção, da harmonia, significa que todas as partes precisam estar em consonância entre si e relacionadas de alguma maneira também com o todo. E é um critério muito bonito porque a gente olha para um rosto, por exemplo, né? Se um rosto ele não é harmônico, se alguma coisa, já viram o rosto do Cerveró, né? Aquele olho que é baixo, então aquilo mostra que tem uma desarmonia, que tem uma desproporção, que há uma falta de simetria. Tudo isso fere também o caráter da proporção. Então percebam, né, como a beleza ela precisa de uma ordem racional, né?
Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro também quando a gente faz essa espécie de julgamento da beleza. E o último critério de São Tomás é justamente o critério da claridade, do resplendor. Se a gente pudesse explicar a claridade, o resplendor para uma criança, né? Como se a gente tivesse uma pedra bruta e dentro da pedra bruta tivesse uma lanterna. A pedra preciosa, né? Essa pedra bruta preciosa, muito bela, né? Assim, nossa, né? Que coisa bonita. Mas falta algo para dizer que ela tem a claridade, o resplendor. E esse algo é quando a gente liga a lanterna, que brilha, né? Agora aquilo é capaz de mostrar detalhes que tocam ainda mais, que elevam a percepção daquele objeto, né? Como se a gente pudesse entrar numa bela igreja. Por exemplo, né, eu vim de Goiânia, morei 20 anos em Goiânia, e nós temos lá, por exemplo, a Dom Bosco, perto da Assembleia Legislativa em Goiânia. Você entra naquela igreja e você fala assim, uau, é a igreja, é a casa de Deus aqui, um altar mor muito lindo, vitrais belíssimos, nós temos uma bela pintura ao fundo da grande ábside, né? Jesus está no centro, e você não precisa ter uma grande dificuldade para perceber que a beleza está ali, que é belo, né? Claro, é uma intenção clara, não é algo obscuro, tenebroso, duvidoso, não, é claro, né? A beleza no sentido do resplendor, da claridade é isso, transmitir de modo claro, né? E a gente vê no magistério um pouco mais contemporâneo, né? Essa necessidade da beleza sendo expressa de diversas maneiras, como por exemplo na Carta aos artistas de São João Paulo II, ele fala que os artistas precisam redescobrir essa arte, porque de uma certa maneira essa arte ela foi esquecida, deixada de lado, rompida com a tradição. Né? Então, quando João Paulo II fala sobre isso na Carta aos Artistas, né, é para mostrar, ei, retoma para lá. O caminho moderno não é algo bom nesse sentido, pelo menos na arquitetura, né? Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos na Catedral de Chartres, mas esse caminho contemporâneo não está indo para o caminho bom. Certamente, também quando Bento XVI vai trazer diversas colocações sobre esse universo da beleza, ele sempre coloca, né, que a beleza não é simplesmente meramente algo estético. Então, certamente esses padres, esses papas já estão nos alertando de que há a arte moderna, de que há a nossa beleza que nós julgamos hoje bonita nas faculdades, né, esses professores mais modernistas, não é algo bom. Não é algo bom. Então perceba que a arte, né, e Papa Bento XVI vai falar sobre isso, a arte ela precisa mostrar verdadeiramente um caminho para Deus. E ele retoma aquele pensamento da patrística, como eu falei para os senhores, de Santo Agostinho. Né? Então, a arte e os santos, né, isso é uma frase também de Bento XVI, são a maior apologia da nossa fé, a maior apologia e uma defesa da fé. E também as catedrais, se pudéssemos dizer, são uns sinais luminosos de Deus e também uma manifestação e uma epifania do próprio Deus, né? Especialmente as catedrais góticas, né? Esse discurso do Papa Bento vai também direto àquilo que é o Claritas de Santo Tomás de Aquino. Então, quando a gente vai compreendendo assim esse aspecto da beleza pelos papas mais contemporâneos, e infelizmente assim, o Papa Francisco não falou tanto assim sobre de uma maneira mais profunda enquanto arte sacra, assim, enquanto arquitetura sacra, mas de modo geral assim, os papas anteriores a gente vê que eles suplicam, né, de uma maneira muito forte pela via da beleza. E tudo isso precisa ser reconhecido cada vez mais, e especialmente para nós retomarmos arquiteturas que são mais verticais, como a arquitetura gótica. E a arquitetura gótica, ela é certamente uma suma teológica em pedra e luz, podemos dizer assim. Né? Quando o Abade Suger, lá em Saint-Denis, a gente tem como um princípio fundamental toda uma teologia da luz, né? E o Abade Suger, ele traz os escritos de Pseudo Dionísio Areopagita, né?
que vai falar sobre a luz que emana, né, toda a hierarquia que emana da luz que vem de Deus, toda essa teologia que veio de Pseudo Dionísio, tudo isso vai ordenar os pensamentos, os estudos estéticos do Abade Sugere e vai começar a aplicar isso nessa nova intervenção da abadia dele. Então, o estilo gótico ele vai iniciar dessa maneira. Então, o Abade Sugere vai querer que agora a igreja, que antes era escura, que antes tinha paredes muito grossas, com janelas pequenininhas, consiga transmitir agora a luz que vem de fora para dentro, que através dessa luz que vem de fora para dentro, ela consiga entrar nos nossos corações para que agora a gente consiga ver a luz verdadeira. Então ele cria um problema arquitetônico, um problema de engenharia, digamos assim, e que esse problema de engenharia ele vai ser resolvido através das abóbadas ogivais. Esse problema de engenharia vai ser resolvido pelas abóbadas de cruzaria. Então a gente olha para uma igreja gótica e tiver as cruzarias das abóbadas, né? Um outro elemento muito importante também que é os arcobotantes, né? Que são estruturas que vão suportar as paredes e vão encaminhar as cargas para os nossos contrafortes, né? Então, esses elementos dos arcos ogivais, esses elementos das abóbadas de cruzaria, os arcobotantes vão ser os principais, as principais identidades, os principais elementos que vão transmitir a ideia do gótico. E um outro ambiente também que influenciou esse estilo gótico também foi o cenário de Chartres. A escola de Chartres, que teve toda uma teologia cristã, uma filosofia platônica, né, tudo isso alinhado também ao conhecimento do quadrívio, que é composto, né, pela aritmética, pela astronomia, pela música, pela geometria, tudo isso vai ser o cenário da escola de Chartres que vai enriquecer ainda mais todo o estilo gótico, ou seja, Chartres vai ser justamente uma grande gramática, digamos assim, um grande setor filosófico, um grande local de pensamento que vai, através da arquitetura, mostrar toda essa realidade teológica através do gótico. E se a gente pudesse, né, digamos assim, ver a arquitetura de uma maneira filosófica, né, a gente com certeza enxergaria a própria Suma Teológica, que vai expressar justamente claritas, que vai expressar nitidamente a proporção, e vai expressar totalmente a parte da integridade. Isso é muito bonito. E uma outra reflexão que a gente pode também desdobrar a partir de tudo isso é a relação entre o edifício românico com o edifício gótico, e essa relação vinculada também à música, porque naquele cenário, século XII, especialmente para a Catedral de Chartres, que é um estudo que eu vou trazer aqui para a gente vai ver justamente a geometria dando forma para a música. Então, se antigamente a gente tinha umas igrejas românicas um pouco mais fechadas, agora nós temos uma arquitetura com o gótico, né, que vai dar a possibilidade de altos tempos de reverberação dentro desse grande espaço, e esse espaço mais verticalizado. Então isso abre a possibilidade de várias linhas melódicas, várias linhas polifônicas, né? E tudo isso, esse universo da música, do estilo gótico, foi mais desenvolvido dentro da catedral, dentro da escola de Notre Dame, em Paris, e a gente vê nitidamente, né, esse desenvolvimento de uma arquitetura para outra, e esse desenvolvimento do gregoriano também para o polifônico nesse mesmo universo de transformação. É como se uma fosse consequência da outra, assim, é muito bonito como elas se relacionam como um todo. E um dos exemplos mais claros, eu gostaria de deixar isso aqui para vocês, né, é justamente da Catedral de Chartres, que é uma igreja que me toca muito, porque Padre Matias sempre falou bastante sobre essa catedral, e para mim ela exemplo para todo mundo que está querendo começar, que já está no caminho, seja de arquitetura, seja de arte sacra, porque ela vai envolver tanto arquitetura como escultura, pintura através dos vitrais.
música, liturgia, tudo, né? Tudo isso vai estar muito expresso dentro da Catedral de Chartres. E antes de entrar na catedral, é importante olhar o cenário, digamos assim, urbanístico de Chartres. Chartres já era um grande centro de comércio, de vida intelectual, né? Um poder episcopal muito consolidado já no século XII. E já era um local de peregrinações lá, porque nós tínhamos a relíquia da túnica da Virgem Maria. Então já havia um movimento de peregrinações dentro daquele universo. Então isso tudo fomentou, né, um aspecto espiritual, financeiro para a construção da nova catedral na época aí, do início do século XII. E a catedral se tornou o centro da cidade. Então a gente olha para as imagens de Chartres e nós vemos uma cidade bem horizontal e no meio dela ergue-se a grande catedral. Então a gente percebe que tudo girava em torno de Chartres. E quem financiou Chartres, né? Nós tínhamos ali as guildas dos artesãos, os comerciantes, a nobreza, o alto clero, todos esses foram os grandes financiadores da catedral. E quando a gente vai refletindo também sobre a catedral, a gente tem uma reflexão muito interessante, porque os vitrais foram doados também pelas guildas dos artesãos, dos comerciantes, e ali também, além de toda a história da salvação sendo retratadas em mais de 170 vitrais, nós vamos ter também padeiros, né? Nós vamos ter artesãos, nós vamos ter carpinteiros, né? Então tudo isso mostrando uma relação da história da salvação com o trabalho humilde, com o trabalho ordinário, né? Então, fazendo uma reflexão de que a vida ordinária, o trabalho ordinário, também era um caminho de santificação. Ou seja, isso não é um discurso recente, né, da Lumen Gentium apenas, né? Claro que isso foi retomado com a Lumen Gentium, o Concílio Vaticano II, mas desde o século XII, desde a Idade Média, antes disso, sabe, já se pregava uma santificação da vida como um todo, e o trabalho também como meio de santificação. Então, de fato, aquele cenário dos vitrais de Chartres, né, mostrava como se fosse uma espécie de Bíblia dos pobres, né, porque também a gente via uma alta capacidade de evangelização através daqueles vitrais. Então, o público que era muito humilde, o público que era praticamente analfabeto, tinha contato com toda a história da salvação. E um dos exemplos também que são muito bonitos, assim, dos principais vitrais que nós temos lá é Nossa Senhora do Belo Vitral, onde nós vamos ter Nossa Senhora, né, que é a imagem de Sete da Sabedoria, ela carrega o cetro, ela carrega o menino Jesus no braço, e toda azul, né, com os famosos azuis de Chartres, e ela está sentada no trono, a imagem de Sete da Sabedoria. E é uma imagem que mostra, né, das mais ricas e mais belas reflexões também da luz de fora, luz verdadeira que entra, a luz do sol que ultrapassa o vitral e a partir daqui colore toda a parte de dentro. E essa luz que passa por Nossa Senhora sem manchar, sem transgredir, sem violar, essa luz de amor passa por Nossa Senhora e Nossa Senhora nos dá a luz verdadeira, nos dá o Salvador, nos dá o Redentor. É muito bonita essa analogia do vitral, né? Então a luz, só a luz externa que passa, que transforma, que nos dá algo novo. E em volta desse vitral também nós vamos ter as passagens da boda de Caná, nós vamos ter também os anjos, tudo isso vai manifestando, vai mostrando a realidade da humanidade de Nossa Senhora através das graças, né, da vida de Nossa Senhora. Outro vitral que é muito bonito também, que vocês têm que conhecer, botem na internet, eu vou tentar deixar aqui a imagem para vocês, é o vitral da árvore de Jessé, naquela passagem de Isaías 11, né, do tronco de Jessé sairá um rebento. E bonito porque dessa imagem, né, desse vitral, Jessé está deitado e dele nasce o tronco, né, surge o tronco, e nós vamos ter os reis de Judá, e no vitral expressam 4 reis, onde em cima nós vamos ter Nossa Senhora, e na ponta dessa árvore nós vamos ter o próprio Cristo.
E em volta dessa árvore, né, não na árvore, mas em volta, nós vamos ter os profetas. Então, assim, é muito rico mesmo essa expressão artística dentro de Chartres. E um outro elemento que também está dentro de Chartres, que eu queria falar para vocês, e por aqui a gente vai encerrando já, é sobre o famoso labirinto de Chartres, porque diferente dos labirintos pagãos, que eram confusos, você entra num lugar que não tem uma saída sem fim, dentro do labirinto de Chartres nós temos um único caminho. E nesse caminho, o fim é certo, que é a Jerusalém Celeste. Então você entra pelo caminho, começa a fazer as voltas, né? E você vai passando pelas provações, pela reflexão, né? Você vai fazendo uma reflexão durante o caminho. Você reflete as provações, as tentações, as complicações, né? Até chegar, digamos, ao fim de uma peregrinação muito bela, até o centro, onde nós vamos ter uma Jerusalém Celeste. Então, esse labirinto de Chartres também é muito famoso. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para a França, com certeza, por favor, não se esqueçam, né, de visitar o famoso labirinto de Chartres, né? Dizem que é uma experiência muito singular. Eu ainda até a época desse vídeo, eu não tive a capacidade não tive as condições financeiras e de tempo ainda para ir para lá, mas se um dia Deus permitir, eu quero muito visitá-lo. E com tudo isso, né, a gente consegue compreender essa via da beleza, esse caminho da beleza através do pensamento da patrística, através do pensamento da escolástica, se expressando de uma maneira extremamente concreta em Chartres, o estilo gótico. E tudo isso tem um grande objetivo final de levar o coração do ser humano, elevar o coração do ser humano para a beleza, para o Criador, elevar o coração do ser humano justamente a contemplar o verdadeiro amor, né? Contemplar e prefigurar, né? Já aqui a Jerusalém Celeste. Então, eu suplico para todos vocês que estão aí do outro lado, né, que rezem pelos nossos arquitetos sacros, pelos nossos artistas sacros, para que eles de fato sejam ferramentas, de fato, assim, sensíveis, né, e dispostas a fazer a vontade de Deus. E que através dessa sensibilidade, que através dessa disposição, a gente possa lutar de fato contra toda a arquitetura moderna, contra todo esse ambiente pagão que nós temos hoje, esse ambiente fragmentado, superficial. São Pio X já brigava tanto, falou tanto contra os problemas do modernismo, né, na nossa sociedade. A gente tem que relembrar disso. A arquitetura moderna não fez bem para a gente, não fez bem para a gente, não está fazendo bem para a gente. Então a gente precisa resgatar, a gente precisa retomar esse grande manche, essa grande âncora, na verdade, da tradição. Né? E ao fim de toda essa jornada, assim como no Labirinto de Chartres, a gente chega de fato, né, passando pelas provações, até a nossa Jerusalém Celeste. Deus lhes pague por tudo, né? Por estar até aqui comigo. Rezem por mim, rezem pelo escritório da Telca. E estamos todos juntos nesse caminho. Fique com Deus e até.